Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para lhes trazer algumas informações a respeito dos processos de legalização, de imigração para Portugal. Hoje nós estaremos tratando de uma questão que está relacionada ao representante fiscal aqui de Portugal. Quem é o representante fiscal? Por que eu preciso de um representante fiscal? Aonde está descrito na lei que deve ter um representante fiscal, quais são as atribuições dele, é necessário, não é necessário, enfim, este é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de adentrarmos ao tema, gostaríamos de lembrá-los. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, anotem o sininho na página do YouTube para que, a cada novo vídeo, a cada novo material postado, os senhores recebam automaticamente a informação e, desta forma, nada se perde, nada se extravia. Assim, os senhores podem nos acompanhar na íntegra, com todos os materiais produzidos aqui no canal. Dito isto, vamos à vinheta e retornamos em seguida. Pois muito bem, como dito, nós vamos então hoje falar aqui a respeito do representante fiscal. É obrigatório ou não é obrigatório? É. O representante fiscal é obrigatório. E aonde é que está isto na legislação? Aonde é que aparece na legislação portuguesa a necessidade do representante fiscal? Vamos ver. Decreto-Lei 398/98. Neste decreto-lei, nós temos uma coisa que nós ainda vamos puxar para antes, é a questão do domicílio, né? O endereço, a sede da empresa ou da pessoa. Isso nós temos aqui. O domicílio fiscal do sujeito passivo é, salvo disposição em contrário, para as pessoas singulares, ou seja, as pessoas físicas, o local da residência habitual. Para as pessoas coletivas, o local da sede ou direção efetiva ou, na falta destas, o seu estabelecimento estável em Portugal. Volta para cá. Como dito, nesse item 1 do artigo 19, nós temos que fixar um endereço. Então, o cidadão estrangeiro que, antes de chegar em Portugal, já vai fazer o seu NIF, ou mesmo que está chegando e vai fazer o seu NIF, que ainda não tem contrato de morada em Portugal, que ainda não tem um endereço em Portugal, e ele não tem este endereço muito por quê? Porque ele acaba de chegar, ele não tendo NIF, ele não consegue fazer um contrato de locação, ele não consegue contratar energia, gás, água, nada. Ele não consegue fazer contrato. Por quê? Porque ele não tem NIF. Então o que se faz habitualmente? Você pega, abre o NIF deste cidadão com o endereço do Brasil, ou seja, com o endereço no exterior. Feito isto, uma vez que o endereço é no exterior, ele deve nomear um representante fiscal. E aonde isso está na lei? Voltamos aqui. O que diz aqui? No número 6, nós vamos encontrar aqui, do artigo 19, que os sujeitos passivos residentes no estrangeiro, bem como os que, embora residentes no território nacional, se ausentem deste por período superior a 6 meses, bem como as pessoas coletivas, aqui nós estamos falando então já de pessoa jurídica, e outras entidades legalmente equiparadas que cessem a atividade, devem, veja bem, devem, para efeitos tributários, designar um representante com residência em território nacional. Volta para mim. Veja, a lei diz claramente, a lei que nós estamos tratando aqui, que é o Decreto-Lei 398/98, denominado como Lei Geral Tributária, aqui no item 6, deixa claro que há a necessidade da nomeação de um representante fiscal. Sempre que eu tenho meu endereço no estrangeiro. Muito bem, agora eu cheguei, fiz o meu NIF. O que eu preciso? Eu preciso do meu comprovante de endereço brasileiro, eu preciso do passaporte brasileiro,
eu preciso de um representante fiscal para poder assinar e se responsabilizar pela minha pessoa enquanto contribuinte português com endereço no estrangeiro. Depois que eu estiver de posse deste número, evidentemente eu posso começar todo o meu processo de legalização em Portugal. Aí eu consigo obter um contrato de morada e eu consigo contratar com as empresas, com as concessionárias de serviços públicos, os serviços que eu vou necessitar. Luz, água, gás, telefonia, internet, TV, enfim, aí eu consigo. Se eu for, por exemplo, tirar o meu passe para andar com o metro, para usufruir dos serviços de transporte público, eu vou precisar do NIF. Sem NIF eu não consigo contratar. Entenderam desta forma? É assim que isto funciona. Então, o NIF é o primeiro documento. Pode, inclusive, ser feito consigo estando fora de Portugal, através do representante e através do procurador. Muito bem. Você veio, você fez, você está em Portugal, já está aqui há 1 ano, 2 anos, vai se afastar de Portugal por alguma razão por um período superior a 6 meses. Está aqui na lei, vou trazer o texto de volta. Embora residentes no território nacional se ausentem deste por um período superior a 6 meses, também devem, para estes efeitos, trazer a nomeação de um representante fiscal. Portanto, eu tinha um representante, fiz tudo o que eu precisava, fui lá, assumi digamos assim, a minha responsabilidade tributária perante as finanças, ou seja, eu tirei o meu representante fiscal, agora quem assina sou eu mesmo, só que depois de 6 meses, ou por um período superior a 6 meses, eu me ausento do país. O que acontece? Novamente você tem que nomear o seu representante fiscal. Não é possível fazê-lo de outra forma. Isso está claro, está bem colocado aqui. Um outro ponto importante que nós temos aqui vem logo abaixo, no item 7, que diz o seguinte: independentemente das sanções aplicáveis, depende da designação de representante nos termos do número anterior, que foi o número 6, né? O exercício dos direitos dos sujeitos passivos nele referidos, perante a administração tributária, incluindo os da reclamação, recurso ou impugnação. Volta para cá. O que acontece aqui, gente? Eu tenho um representante fiscal. Portanto, se eu preciso, como um estrangeiro, por exemplo, estou falando como estrangeiro, tenho meu NIF e ainda tenho um representante fiscal, é ele que vai receber todas as minhas comunicações e é ele que vai me representar perante o fisco. Eu só tenho direito a reclamar perante a administração pública, falo aqui administração tributária, né? O direito de reclamar, o direito de entrar com um recurso ou o direito de impugnar algum ato cometido pela administração tributária, né, que venha contra mim, somente através do representante fiscal. Então imagine, eu estou fora do país e eu tenho agora, de repente, algum processo, algum procedimento da administração tributária portuguesa que veio contra a minha pessoa. Quem vai resolver isso para mim? O meu representante fiscal. Então aquela situação, mas eu assino de representante fiscal de qualquer jeito, de qualquer forma, não cobro nada por isso. Calma lá, gente. Existem responsabilidades que recaem sobre o cidadão que se coloca à sua disposição para ser o seu representante fiscal. Portanto, cuidado, não é tão simples quanto parece. Existem responsabilidades, essas devem ser assumidas. Agora, também temos aqui mais adiante, neste mesmo artigo ainda, o número 9. O que diz o número 9? O representante pode renunciar à representação nos termos gerais, mediante comunicação escrita ao representado enviada para a última morada deste. Vamos trocar em miúdos isso aqui? O que acontece? Eu sou representante fiscal do meu cliente. Ele me contratou, fiz todo o processo de imigração dele, eu sou o representante fiscal dele. Posso renunciar porque eu não tenho mais interesse em ser representante fiscal dele? Lógico, eu não vou fazer isso no dia seguinte do que ele chegou. Mas estas situações acontecem. Muitas vezes a gente fica como representante fiscal por um longo tempo,
assume certos compromissos, como nós vimos nos números anteriores, e a pessoa resolve evaporar. Saiu de Portugal, foi para outro país da Europa, retornou ao Brasil e não deu nenhuma satisfação àquele que ele nomeou como sendo o seu representante fiscal. Portanto, se eu tenho o último endereço, a última morada dele em Portugal, eu posso sim renunciar ao encargo que me foi dado por ele lá no momento da criação do seu NIF, no momento em que nós assumimos esta responsabilidade. Isto é perfeitamente possível, isso foi uma das alterações introduzidas na legislação há pouco tempo, e é plenamente aceitável a renúncia, uma vez que eu faça a comunicação ao meu representado, no caso, o detentor do NIF. Isto tem um procedimento, evidentemente, né? Isso tem que ser feito com correspondência, com comprovantes de entrega, enfim, tudo feito da maneira correta, e aí eu apresento o requerimento nas finanças para comprovar que ele foi citado, que ele foi notificado do meu interesse de renunciar. Então estes são alguns pontos importantes que nós temos aqui, né, no caso do representante fiscal, de uma maneira geral colocados na legislação tributária. Agora, nós temos ainda um outro detalhe que é importante analisar e que nós temos isto como sendo também uma outra questão, e voltamos a falar aqui da responsabilidade. Existem duas situações: o representante fiscal simples e o representante fiscal que, além de representante fiscal, é o gestor de bens. E isto se define no momento em que eu faço a procuração, pego a procuração do cliente, do meu representado, vou às finanças para receber o número, né, fazer a inscrição e receber o número da segurança, né, das finanças, aliás, não da segurança, errei. E o que acontece? Ou eu assino só como representante simples, ou eu assino como também gestor de bens. E quando eu assino como gestor de bens, aí a coisa complica. Porque aí, além de eu estar pura e simplesmente recebendo as informações das finanças que devem ser repassadas ao meu cliente, eu estou assumindo outras responsabilidades. Tá? De uma forma bastante simples e geral, vamos dizer assim, que a primeira obrigação do representante é receber as taxas dos impostos, né, do representado. Certificar-se de que esse representado está ciente de todas as obrigações que ele tem e dos prazos e das contraordenações fiscais, ou seja, quando a gente fala aqui de contraordenação, são as multas, são as coimas, né, resultante dos não cumprimentos dos seus deveres. O representante deve também ainda cumprir com as obrigações declarativas e assegurar-se de que o pagamento dos tributos devidos pelo seu contratado, né, também sejam recolhidos dentro do prazo estipulado pelas finanças. Agora, se, além disto, este cidadão deixar passar e ele acaba se tornando gestor de bens e de direitos, ele acaba assumindo outras responsabilidades, além da pura e simples representação. Porque, veja, até aí, o simples representante não é responsável pelo pagamento dos tributos que, eventualmente, o seu contratado deixou de pagar. E é aí que reside a diferença entre ser o simples representante, que também tem as suas responsabilidades, como nós já vimos, e o gestor de bens e direitos. Este sim, a este cabe em outras situações que nós vamos ver a seguir. E isso nós vamos encontrar aqui na Lei 82 e de 2014, que trata do regime agora já da questão dos representantes perante o IRS. Aí nós vamos falar do artigo 130. No item 1 do artigo 130, nós vemos aqui os não residentes que obtenham rendimentos sujeitos ao IRS, bem como os que, embora residentes em território nacional, se ausentem deste por um período superior a 6 meses, como nós vimos no item anterior, devem
para efeitos tributários, designar uma pessoa singular ou coletiva com residência ou sede em Portugal para os representar perante a autoridade tributária aduaneira e garantir o cumprimento dos seus deveres fiscais. Aqui já vem o cumprimento dos seus deveres fiscais. Neste caso, nós vamos ao número 3. A designação a que se referem os números anteriores é feita na declaração de início de atividade. Então, o cidadão chegou aqui, vai trabalhar por recibos verdes. Não é? E o recibo verde, digamos assim, é o nosso autônomo aí no Brasil, é o profissional liberal aí no Brasil. Ele vai então abrir uma atividade e vai declarar o início de atividade. Não é? E é aí que ele vai fazer isso. Então, a designação a que se refere os números anteriores, o 1 e o 2, é feita na declaração de início de atividade, de alterações ou de registro de número de contribuinte, devendo nela constar expressamente a sua aceitação por parte do representante. Então, a procuração, né, e o ato de representar o cidadão no momento da abertura da atividade, porque quem vai abrir recibos verdes, ele precisa de um representante fiscal, está aí, está claro, está na lei. Neste momento ele deve designar e eu devo declarar que eu estou efetivamente assumindo a responsabilidade e aceitando, né, o cumprimento dos seus deveres fiscais. Aqui reside o problema. Aqui nós estamos diante de uma situação em que o representante fiscal deixa de assumir simplesmente a obrigação de receber e de informar e passa a ser também considerado o quê? Devedor, no caso de algum processo, né, que gere débitos e que, por algum motivo, o seu representado não pagou, não quitou o imposto. Aqui o representante fiscal será chamado a responder por esta situação. O mesmo nós vamos encontrar, né, quando nós falamos aqui do IVA, né, do Código do Imposto sobre o Valor Agregado, que é o Decreto-Lei 102/2008. Neste decreto, no artigo 30, nós também temos a menção ao representante fiscal. Então vamos ver o que diz isto. Aqui nós temos o Código do Imposto sobre o Valor Agregado. Nós estamos aqui falando do decreto 102/2008 e suas alterações. Artigo 30, representante fiscal. O que nós temos aqui? Neste artigo, no item 3, nós vemos o seguinte: o representante a que se referem os números anteriores deve cumprir todas as obrigações decorrentes da aplicação do presente diploma, incluindo a do registro, e é devedor do imposto que se mostre devido pelas operações realizadas pelo representado. Gente, vamos lá. O item 1 diz que os sujeitos passivos não residentes, sem estabelecimento estável em território nacional, que aqui pratiquem operações tributáveis e que disponham de sede, estabelecimento estável ou domicílio no outro Estado-membro, podem proceder à nomeação de um representante sujeito passivo do imposto sobre o valor acrescentado no território nacional, munido de procuração com poderes bastantes. Ou seja, IVA, se você abrir atividade e na sua atividade você tiver que pagar o IVA e o pagamento não for feito, quem paga? O representante fiscal. Isso está bem claro aqui na legislação e, como nós mencionamos aqui no item 3, né, é devedor do imposto que se mostre devido pelas operações realizadas pelo representado. Gente, vamos lá. Não precisa de representante fiscal. Está errado. Precisa de representante fiscal. Mas o representante fiscal não tem nenhuma responsabilidade, por isso eu posso assinar, é à vontade, nada pode me acontecer. Errado. Pode acontecer, sim. Então tem que tomar cuidado. Quando você vai ser representante fiscal de alguém, o que efetivamente e a qual abrangência você está assinando como representante fiscal. Agora, vou falar de uma outra forma. Para aqueles que vêm, precisam do representante e acham que nada pode acontecer. Está aqui o resultado, está aqui a legislação que é aplicável ao caso e que
É por estas e outras razões que as pessoas que assumem a função, a atribuição de um representante fiscal devem pensar 2, 3, 4, 5 vezes ou mais antes de assumirem este compromisso. Portanto, muito cuidado quando você vai assinar como representante fiscal. Até a abertura do NIF, não temos grandes complicações, uma vez que só assine como representante simples, porque se entrar como gestor de bens e direitos, já era. Se for fazer abertura de atividade, você vai cair exatamente nestes artigos, no 130 e no 30, e aí, cuidado, porque se o seu contratante, se o seu representado não cumprir com as suas obrigações, quem responde é você. Não escapa disto, tá? Dito isto, queremos agradecer a atenção, queremos agradecer a paciência. Se tiverem dúvidas, entre em contato. Nós temos todos os nossos canais abertos e estamos aqui para lhes esclarecer tudo aquilo que for necessário. Está bem? Desejamos a todos muito sucesso, muito boa sorte e até a nossa próxima aparição aqui no canal do Portugal Legal.